Fala aí, gente! Tudo bem, pessoal? Vamos ao vivo aqui numa viagem aqui pela palavra, num debate sobre dízimo com meu amigo pastor Arão Xavier. Para você que não me conhece e começou a me seguir agora, aqui é Eduardo Reis, eu sou professor de teologia, tive o privilégio de fundar 2 escolas, sou mestrado, doutorado em teologia, tenho 3 doutorados por honoris causa e sou apaixonado pela Bíblia. Sou investigador, assim, apaixonado pela Bíblia, curioso. E nós vamos hoje para uma conversa aqui, um diálogo, um debate, uma troca de conhecimento com Arão Xavier, meu brother, meu irmãozão, meu amigo de muitos anos aí, mais de 15 anos. E vamos falar sobre dízimos. Vamos falar sobre dízimos. Então, 13 livros escritos na área de finanças, não é para qualquer um não é brincadeira não. Aí tá ele. Fala, Olá, Arão. fala meu amigo Eduardo. Tudo bem, Arão? Graças a Deus, melhor que mereço, como diz os mineiros lá da sua terra, de Berlândia. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Te ouvindo Arão, bem. falei pro pessoal o seguinte, que nós marcamos um encontro aqui para um debate sobre um assunto polêmico, sempre polêmico, né? Sim. Que é um assunto que, desde que a gente entende aí por crente, né? A gente se entende aí por pessoas de fé, primeiro contato com a igreja, a gente tem contato com esse assunto e é um assunto sempre polêmico, sempre também atual, porque é uma coisa que sempre está voltando à tona, sempre está se debatendo sobre isso aí, Sim. que são os dízimos. E é um assunto aí que... Mas tem que ser polêmico, né, Eduardo? Na igreja, quando você fala de dinheiro, sexo e sagrado, na igreja ou fora dela, você não precisa fazer muita propaganda para ser interessante. O assunto, por si só, já é interessante e as atenções se voltam todas para você quando você se propõe a falar dessas coisas aí que o Ed Renekiewicz chamou numa série que ele fez de nitroglicerina. Nitroglicerina. Ou seja, dinheiro, sexo, sagrado. Aí são 3 coisas explosivas de se mexer, né? Tanto quando você está no ambiente da igreja como fora dele. Nós vamos falar aqui num ambiente totalmente livre, num ambiente totalmente livre, livre da ideia institucional, denominacional. Nós vamos falar de Bíblia, vamos trocar conhecimento, vamos falar acerca do que realmente é esse negócio, esse bicho de 7 cabeças para alguns aí, chamado dízimo. E ninguém melhor para debater um assunto desse aí do que você, com 13 livros escritos na área de finanças. Quantos anos já, Arão, nessa área? 18 anos viajando e ensinando. 20 anos nessa área, 20 anos. Só que eu fiquei uns 2 anos meio que preparando e há 18 anos viajando o Brasil todo e fora do Brasil. Foram presencialmente, mais de 1,5 milhão de pessoas já participaram. 1,5 milhão de pessoas. Aproximadamente um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas presencialmente. É gente para dar com pau. É muita gente. Fora o alcance dos livros e tudo, né? Aí, com os livros, você não consegue mensurar, né, Arão, o alcance. É difícil, hein? É difícil. Porque um livro pode parar na cabeceira de uma pessoa que você menos imagina, né? Verdade. Esses dias, uma judia mora em Israel, mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha acabado de ler meu livro. Então é muito legal isso. Arão, agora, quer fazer algumas considerações aí sobre o nosso debate dessa noite? Eu acho que esse assunto o primeiro ponto a falar é que nós não vamos brigar, né, Arão? De jeito nenhum. Até eu vou dar a minha consideração e depois a gente pode falar o que significa debate para nós, né? Ok. Esse assunto é muito importante, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, com essa questão da pandemia, e aí que pega no bolso da economia, está sentindo demais. Mas dinheiro, eu costumo dizer, Eduardo, que dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Nada concorre no coração do ser humano mais do que o dinheiro. O dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Então, quando fala de dinheiro, as pessoas já
já se bloqueiam, já se travam e já criam uma total resistência, né? Mas se a gente pegar a literatura clássica do passado também, essa ideia não é nova, né? De que o dinheiro Sim, é um concorrente da divindade. Isso vem desde os tempos lá dos pagãos lá e também de toda a Grécia e mesmo das religiões monoteístas, né? Se você pegar as literaturas antigas, todas vão falar e apresentar o dinheiro como um concorrente de Deus. Aliás, o cristianismo apresenta o dinheiro ou o amor a ele como um outro senhor, né? sim, E a única coisa que é posicionado pela Escritura como senhor, além de Deus, é esse mamon, né? sim. Você, É, quando diz a Escritura, você não pode servir a dois senhores, né? E verdade. iguala aí mamon ou o amor ao dinheiro na mesma qualidade de senhor, de governante, que tem governo. Uma coisa interessante que talvez muitas das pessoas que estão nessa live fazem confusão, quando a Bíblia fala sobre Mamon, o amor ao dinheiro, e considera Mamon como um Deus, né, como um Senhor, as pessoas precisam entender que quando a Bíblia está falando de Mamon, não se refere que o dinheiro ou os bens, a riqueza em si é Mamon. Mas essa palavra Mamon vem do princípio do animismo. O que é o animismo? Vou explicar para você, talvez alguém não saiba. O que é o animismo? Quando você pega um objeto, um ser sem vida, e dá vida a ele. Ok? Por exemplo, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, eles pegaram um objeto sem vida e deram vida a ele como se fosse um deus. Então, o princípio do animismo é a base da idolatria. Fizeram isso também com a serpente de bronze, né? Que Fizeram com a eles serpente queimaram de bronze. para ela incenso e chamaram Neustã, fizeram dela um deus. A E, própria exato. serpente que Deus mandou pendurar no madeiro, né? Sim, que simbolizava Cristo, eles conseguiram fazer aquilo. Então, o que é o animismo? Entenda isso. O animismo é você pegar algo sem vida e trazer vida. O que Deus está dizendo ali sobre Mamon, ele está dizendo que quando uma pessoa se apega tanto ao dinheiro, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter riqueza, é você transformar a riqueza num senhor seu. É como se você desse vida ao dinheiro e o dinheiro passasse a governar você. Então, você transformasse algo que não tem vida em algo que tem vida. É o princípio do animismo. Então, quando Deus está dizendo não servir a dois senhores, ele está dizendo, vocês transformaram o dinheiro que vocês têm, a riqueza que vocês têm, num senhor na vida de vocês. Vocês se curvam ao dinheiro, mas não se curvam a mim. E, por exemplo, Eduardo, na minha opinião, que todas as pessoas que têm dificuldade de entregar recursos... Alguém está mandando a gente tirar Deus, os comentários. Assim que a gente for começar, eu já tiro os comentários. Só para não terminar esse raciocínio. Aí, antes da gente começar o debate, eu tiro os comentários. Vai lá. Ok. Então, quando Deus diz, vocês não podem servir a Deus ou a Mamon, ali, Mamon não é a riqueza, nem o dinheiro, mas o apego, o amor, é transformar aquilo, é o princípio do animismo, é transformar aquele material, aquela riqueza, num Deus na sua vida. Ou seja, a grande pergunta é, na relação com o dinheiro, quem manda em quem? É eu que governo o dinheiro ou o governo me governa? Quando você tem governo sobre o dinheiro, você não tem problema de entregar a Deus. Mas quando o dinheiro governa você, aí vem as dificuldades do ser humano de entregar a Deus. Pessoal, nós vamos tentar no final desse debate responder as perguntas de vocês aí sobre o assunto. Nós vamos responder só perguntas sobre o assunto. Então, vou tirar agora os comentários. Você que queira perguntar, você vai clicar nesse pontinho de interrogação aí que está no pé da sua tela do Instagram e você vai, nessa caixinha de perguntas, colocar sua pergunta no final. Nós vamos abrir um espaçozinho aí para responder algumas perguntas. Vamos deixar uns 10, 15 minutos aí para responder algumas perguntas, ok? Então, bora lá, valendo, pastor Arão. Queria até... Você começa? Por onde você quer começar? Eu vou fazer um agradecimento que eu Sim. acredito que tem algum pastor. Eu convidei alguns pastores amigos para participarem dessa live. Olha aí, então a live hoje é nível superior, hein? Sim, deve ter muitos pastores aí, amigos meus, acompanhando essa live. E eu quero agradecer, caso alguns dos pastores estejam aí, amigos meus, amigos seus, nós temos muitos amigos em comum.
e agradecer a eles a estarem nessa live com a gente e a todos vocês que vão participar dessa live. Seja bem-vindo, pastorada. Alto nível hoje. É. Se fosse no Zoom, dava para a pastorada entrar no debate. É verdade. Bora lá, mas vamos marcar uma hora desse no Zoom só com pastores, Arão? Vamos fazer, eu acho que seria legal. Vamos marcar um no Zoom aí só com pastores. Arão, vamos começar pelo seguinte. Eu vou soltar a ideia, o problema, e aí a gente começa a discorrer em cima dele. Eu penso que uma questão pouco conhecida das pessoas, em Malaquias 3:10, que é o texto principal aí, para se falar de dízimo, pelo menos na América Latina, é o que eu vejo, né? Os latino-americanos, sempre que vão falar de dízimo, vão usar aí esse texto de Malaquias 3:10. Quando você parte para a América ou para a Europa, outros lugares, você vê que é mais comum outros textos. Mas aqui na América Latina, esse texto é um texto muito comum, mas eu penso que há uma falta de atenção na leitura desse texto, porque diz, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E os pontos que eu acredito que nesse texto são mal interpretados ou não são olhados de forma mais profunda e cuidadosa, dentro da complexidade que merece, é o fato de que ele não diz traga todo o dízimo, porque se ele dissesse traga todo o dízimo de R$1.000, por exemplo, é R$100. Lembrando que a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte, ok? Então isso aí é questão de português, não é nem questão de teologia. É só saber português que vai entender que dízimo é a 10ª parte. E a ideia muito legal, Arão, é de que ele diz traga todos os dízimos. Plural. Plural, é uma questão. Apontando para o fato de existir mais de uma forma de dízimo, ok? Exatamente. Ele diz traga todos os dízimos, não todo o dízimo. E um segundo ponto que eu penso aí que precisa ser falado, e que eu acredito que se fale pouco também, é que ele fala que é para que haja mantimento na minha casa, o que eu penso que na maioria das igrejas, ou na maioria das pessoas que eu ouço falar sobre essas coisas, sobre dízimo, sobre as ofertas, eles acabam entendendo isso como manutenção. Manutenção é uma coisa, mantimento é outra. Mantimento está ligado a suprimento, a suprir, a alimentar, ok? E parede não come, então aí fica uma interrogação muito grande de como seriam usados esses dízimos aí, já que eles são para mantimentos e não para manutenção. Partindo dessa premissa, Arão, vamos para o debate. Você coloca na mesa tudo que você sabe sobre o assunto, eu ponho tudo na mesa e vamos ver onde a gente chega com isso tudo aí. Amém. Eduardo falou algo muito interessante, realmente é uma verdade. Quando Malaquias diz, trazei todos os dízimos, a palavra é no plural, então existia mais de uma forma de dizimar dentro da base da lei, que a gente talvez não vá conseguir discorrer tudo detalhadamente, teríamos que fazer umas 2, 3 lives para passar tudo isso para vocês, mas quando nós vemos a base de Malaquias, que está ligada à lei, nós temos mais de uma forma de dizimar, ok? Tem os dízimos de Israel, que entrega-se aos levitas, tem o dízimo dos levitas ao sumo sacerdote, tem os dízimos, as ajudas aos necessitados, tá? Mas nós temos a primeira referência de dízimo na Bíblia, Eduardo, ela está lá em Gênesis, quando Abraão dizima, e eu queria, você é um especialista... Gênesis 14. Gênesis 14. 14 e 18, se eu não me engano, né? 14, 18, 19 e 20. Isso. Fala de Abraão. O de Abraão, o dízimo de Abraão, que não tem nada a ver, assim, não que não tem nada a ver, que é um dízimo que vem muito antes da lei. Por exemplo, uma coisa, antes do Eduardo entrar, só te fazer pensar, tá ok? Tem pessoas que dizem assim, eu não estou na época da lei mais, eu estou na época da graça. Então, não tem que dar o dízimo. O dízimo é para a lei. Eu estou na época da graça, eu fui alcançado pela graça de Jesus, então não tem que dar o dízimo. Bom, só uma reflexão para vocês. Os dízimos não nasceram na lei. Os dízimos foram introduzidos na lei. Os dízimos nasceram lá em Abraão. Na verdade, se praticava antes isso. Mas a primeira referência bíblica está em Abraão, quando ele entrega os dízimos a Melquisedeque. E Abraão viveu aproximadamente de 400 a 437 anos antes de Moisés, que foi o precursor da lei, ok? Então, antes, muito antes,
400 e poucos anos antes da lei, Abraão já praticava o princípio dos dízimos. E o interessante é que Deus não pediu a Abraão, obrigou Abraão a dar o dízimo. Abraão deu como uma forma de gratidão e reconhecimento de quem Deus era na vida dele, por alguns detalhes da vida dele. Então, o dízimo, a prática dos dízimos, antecedem a lei. Então, eu já vou começar a jogar aí coisas que trazem conflito na cabeça das pessoas. Tem gente que diz assim, não, eu não estou na lei mais, então eu não tenho que dizimar, eu estou na graça. Mas Abraão, na verdade, para mim, pastor Eduardo, o dízimo de Abraão, a atitude de Abraão dizimar, já é uma expressão da gratidão, da graça de Deus que o alcançou muito antes da graça ter chegado em Jesus. Ok. Porque, para mim, olha a minha linha de pensamento. Porque Melquisedeque, a figura, é uma tipologia de Cristo. Concorda comigo? Abraão dá a Melquisedeque, que é a figura de Cristo, como uma expressão de gratidão. Então, veja, os dízimos vai além de uma obrigação de lei. Os dízimos vai de um princípio baseado na gratidão. Então, Abraão, muito antes da lei de Moisés, já praticava o princípio dos dízimos por um coração grato e reconhecedor de um Deus provedor. Uau! Tremendo. Falar com você é bom por isso, a gente sempre aprende. Deixa eu pôr na mesa um pouquinho do que eu tenho sobre isso. Pode ser? Sim. Bom, primeiro, lembrando que a nossa fé é judaico-cristã, então o assunto do dízimo começa no judaísmo. Essa palavra dízimo no judaísmo, na verdade, na língua dos hebreus, na língua do povo judeu, dos israelitas, e até mesmo dos israelis no dia de hoje, porque é incrível como que eles conseguiram pegar uma língua que estava praticamente morta, eles trouxeram ela de volta à vida. E o hebraico falado nos dias de hoje é quase, em pouquíssimas mudanças, o mesmo hebraico falado na época de Jesus. Isso é uma coisa incrível, né? Eu sei que pouca gente sabe disso. Isso é uma coisa incrível. Os caras ressuscitaram uma língua. Então, isso é um negócio incrível. E no hebraico, a palavra dízimo é maaser. Para quem quer saber como escreve, M-A-A-2-S-E-R. Então, é R. Maaser. Essa é a palavra para dízimo. Maaser quer dizer a 10ª parte de um todo. Então, essa é a ideia do dízimo, do maaser. E eu identifiquei no Antigo Testamento, Arão, pelo menos 5 tipos de maaser diferentes, ou 5 tipos de dízimos diferentes. 3 deles... Ou 5 formas de se entregar, né? Exato. 3 deles, ok? Estão contidos dentro do texto da lei, lembrando que a lei vai de Gênesis a Deuteronômio, sim, e tudo o que está escrito desde Gênesis a Deuteronômio é chamado a lei de Moisés. Quando a Bíblia diz a lei, está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e os judeus chamam a Torá, ok? E dentro dessa linha do Pentateuco, eu tenho, dentro também do esquema da lei, fazendo parte dessas 613 leis, são de Gênesis a Deuteronômio, tem 613 leis, 365 proibitivas, quando Deus diz não, você não vai fazer, 248 prescritivas, quando Deus diz sim, você vai fazer. Então, dentro dessas 613 leis, nós temos 3 aí, ordens de dízimos, ok? Aí Deus pediu, aí Deus ordenou. É uma ordem, uma lei, ok? E começa com o primeiro dízimo, e ele é chamado Maaser Rishon. Rishon, em hebraico, quer dizer primeiro, Maaser Rishon, está bem claro, primeiro dízimo, traduz bem assim, Maaser Rishon, primeiro dízimo. Que dízimo é esse? É o dízimo dos levitas. Se a gente puder ler, não agora, né? Que nós vamos só fazer um debate aqui, nós não vamos estudar, a ideia não é essa. Mas no momento de estudo, se a pessoa puder ler, Arão, o capítulo 18 do livro de Números, ele vai enxergar com muita clareza o dízimo dos levitas. O capítulo 18 de Números, que fala do dízimo dos levitas, ele é totalmente autoexplicativo. Exato. E por que esses levitas teriam direito a esse dízimo, Arão? Então, 2 são os motivos mais fortes apresentados aí em Números 18. O primeiro motivo
é o fato de que Israel tem 13 tribos, lembrando que Jacó teve 12 filhos, José foi dado por morto, então ficaram 11. Mas quando Jacó reencontra José no Egito, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, os quais Jacó adota. E eles deixam de ser filhos de José e passam a ser filhos de Jacó e são chamados casa de José, mas são filhos de Jacó. E aí, então, se você tem 11 e acrescenta outros 2, são 13. Então, Israel não tem 12 tribos, igual a gente comumente fala. Israel tem 13 tribos, só que Israel tem apenas 12 territórios tribais. Então, quando a gente fala 12 tribos, é porque são 12 territórios. Esses 12 territórios tribais são assim porque a tribo de Levi, que originou-se dos filhos de Levi, que é Coate, Gerson e Merari, ok? Eles não receberam terras. Então, eles não têm como plantar, não têm como colher. Eles foram espalhados em todas as cidades, de todas as tribos, para que eles pudessem ali exercer o ofício de levitas. Tinha a figura dos sacerdotes, que era Arão e seus filhos, mas Sim. Eles eram os levitas, ou seja, eles oficiavam debaixo da ordenança de Arão e de seus filhos. Lembrando que Arão teve 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú foram mortos por Deus lá quando ofereceram aquele fogo estranho. Ficaram então Eleazar e Itamar. E agora, esses levitas não têm terra. Como eles não têm terra para plantar, para colher, e Israel se planta e se colhe pelo menos 6 vezes ao ano, porque a primeira colheita, que é a da cevada, nasce naturalmente, não tem que plantar, só colher. E eles têm outros cultivos. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 8, tem lá os 7 cultivos que se cultivam na terra de Israel. Festa das primícias inicia o ano agrícola, festa da colheita fecha o ano agrícola. Eles não podem fazer isso, porque eles têm que estar oficiando debaixo da autoridade de Arão e de seus filhos. Então, eles, como não têm terra, ok? E como eles servem ao santuário, então o primeiro ponto eles não têm terra. O segundo ponto o ministério que eles exercem na tenda da congregação. Eles exercem um trabalho para Deus. Então, como recompensa, todos os dízimos de Israel são dados aos levitas. Quais dízimos? O Maaser Rishon, 10% da colheita de todo mundo. Tem que obrigatoriamente ser da colheita ou da criação de rebanho. Sim. Ou da colheita ou da criação de rebanho. Pecuário ou agropecuário. Ok. Só que o levita ortodoxo não vai pegar nunca dos rebanhos. Sim. Ok? Porque ele vai entender que Deus diz que do suor do teu rosto, lavrando a terra, você vai comer o seu pão. Então, o levita sempre vai buscar daquilo que você produziu da colheita, ok? Então, 10% da colheita é do levita, Maaser Rishon, o primeiro dízimo. Depois nós temos o segundo dízimo. Esse segundo dízimo ele é cerimonial. Maaser Sheni. Sheni quer dizer segundo. Ele é um dízimo cerimonial e ele não é 10%, como a gente está acostumado com o outro dízimo. Por que não é 10% da colheita? Porque da colheita toda, os filhos de Israel deveriam tirar frutos sagrados. O que são frutos sagrados? Eu vou numa macieira, e eu vejo lá todas as maçãs que não tem uma broca. Você já subiu o pé de goiaba, né, Arão? Demais? Sim. Manga. Então, aquela manga que foi madurada com sol e que tem aquela mancha, ou que tem um bichinho lá na goiaba. Então, essa fruta não pode. Tem que ser a fruta perfeita, ok? Que não tem nenhum tipo de defeito. É impressionante que em toda entrega, seja no dízimo, seja nas ofertas, desde Gênesis lá, Caim e Abel, Deus nunca aceitou uma entrega que tivesse um tipo de imperfeição. Ele sempre quis o melhor, né? O perfeito. Então, desses frutos perfeitos é que eles tiram 10%. Sim. Daí vem a alegação de algumas pessoas que acabam pegando esse texto fora do contexto total da coisa, dizendo que dízimo não é 10%. É a décima parte é diferente de 10%. Bom, é diferente nesse contexto do dízimo cerimonial, que não é 10% da colheita total, mas é 10%, porque é dízimo, Maaser significa a décima parte, dos frutos sagrados. Mas eu tenho um adeno para fazer aí, Eduardo, que Sim. Estudando sobre isso, é só uma linha de pensamento, tá? Então, vocês estão me ouvindo, é só uma coisa de cabeceira de cama. Então, eu vou ter a liberdade de abrir a cabeceira de cama para vocês aqui agora, tá bom? Então, não tenha como absoluto, é só uma forma de ver minha, tá? Quanto ao que o pastor Eduardo disse. Esse segundo dízimo, se separar, não podia ter nenhum fruto imperfeito, nada. Porém, tem um detalhe. Ele se torna mais excelente do que o 10% de um todo que pode haver coisas não perfeitas. Por exemplo,
Por que? Eu vou O usar um dízimo do exemplo para levita você. era 10% da colheita. Por exemplo, Né? o melhor café plantado no Brasil vai para a Europa. A melhor carne produzida no Brasil vai para a Europa. Por isso é mais caro. Então, quando se separava o que era o melhor, tirando os imperfeitos, mesmo que não restava 10%, só que o valor daquilo era tão grande, porque a qualidade era elevada, que se tornava mais caro. Então, na verdade, Deus não diminui nunca. Ele nos leva a algo a mais, sempre algo a mais. Exato, muito bom raciocínio. E eu falei isso ontem, né, sobre os 144 mil, que Deus não diminui e nem divide, Deus só soma ou multiplica. E a ideia é o seguinte: é 10%, Maaser é sempre 10%, a 10ª parte de um todo, ou seja, 10% dos frutos sagrados, dos frutos perfeitos. Então, esse é o segundo dízimo. E depois nós temos o Maaser Ani, que é o chamado dízimo dos pobres, acontece 2 vezes em cada ciclo de 7 anos. Você sabe que Israel, a terra é trabalhada por ciclos de 7 anos. Lembrando que tudo isso que eu estou falando está voltado às colheitas dos filhos de Israel. Então, a terra é trabalhada durante 6 anos. No 7º ano, ela descansa. Os filhos de Israel não plantavam na terra no 7º ano. Tem que lembrar disso. Então, nós contamos 1, 2, 3. O 3º ano é chamado ano dos dízimos. Aí você conta 4, 5, 6. O 6º ano também é chamado ano dos dízimos. A cada 3 anos, dentro de um ciclo de 7, é o ano do dízimo. E aí, nesse ano do dízimo, além de você levar o primeiro dízimo para o levita, além de você tirar o segundo dízimo, que é cerimonial, lembrando que o segundo dízimo, Arão, se eu morasse na Turquia, eu ia ter que viajar até Jerusalém para entregá-lo no templo, porque eu tinha que comê-lo junto com a minha família. Sim. O segundo dízimo não é um negócio que eu vou lá e dou para Deus, é algo que eu tenho que ir lá no templo e eu tenho que comer dentro dos limites do templo. Diante de Deus. Eu tenho que comer dentro dos limites do templo. E aí, o que a Bíblia vai dizer? A Escritura vai dizer que se eu morar longe, como na Turquia, e eu for um grande plantador, não tem logística para eu levar isso para Jerusalém. Então, o que a Bíblia ensina é que eu deveria trocar esses frutos por dinheiro, pegar o dinheiro, atar no punho, viajar até Jerusalém, chegando em Jerusalém com o dinheiro eu comprava e eu deveria comer dentro dos limites do templo. E qualquer levita que se chegasse poderia sentar e comer comigo. Eu tinha que comer junto com a minha família. Então, é um dízimo cerimonial que requer colheita, que requer tempo, que requer frutos perfeitos, que requer minha família, que requer que eu coma também. Ok? Então, se alguém ler só essa parte, vai dizer: o dízimo não é para Deus, é para a gente comer. Porque se você ler só essa parte, Deus vai dizer: para que vocês comam, né, com as vossas famílias. Então, é por isso que é muito delicado você tirar uma porção só do texto. Os capítulos e os versículos, apesar de nos ajudarem muito, nos atrapalham nisso, né? As pessoas acham que talvez num capítulo ou num versículo, no início do capítulo ou no início do versículo, está começando um pensamento e às vezes você está no meio de uma argumentação de um pensamento. Então, a gente tem que olhar sempre o contexto que a gente está trabalhando. Esse terceiro dízimo, o dízimo do pobre, ele tinha que ser levado junto com os outros 2. Não é que nesse ano eu vou abrir mão dos outros 2 e vou dar esse. Não. É além de eu dar aqueles outros 2... No terceiro, eu dou os 2 e entregava mais o outro. E mais o dízimo do pobre. Ou seja, eu tiro 10% para o levita, eu tiro 10% do fruto sagrado, e do que sobrar, tem mais 10% para os pobres. Exatamente. Então, na verdade, nós estamos falando de mais de 20% da colheita de um israelita dessa época estava envolvida com o santuário. Se você contar que ele tem que tirar antes da colheita a primícia de cada colheita. E ele tem que também, do fruto sagrado, aí, 10% do que são os melhores frutos. Numa colheita que tenha muitos bons frutos, ele pode envolver aí entre 25% e 30% da colheita dele, só na fé que ele tinha. Então, esse é... Só um detalhe, Eduardo, que é interessante, porque talvez você está ouvindo isso aí e fala: rapaz, eu já tenho dificuldade de dar o dízimo de 10%, agora o pastor Eduardo, o pastor Arão está falando aí de outros tipos de dízimos. Se você estudar história dos povos semitas e todos os outros povos, árabes, gregos, romanos, nórdicos, vikings, todos. É interessante você pensar sobre isso. Se você nunca pesquisou sobre isso, é importante isso. Na verdade, os outros povos que ofereciam sacrifícios aos outros deuses, a exigência dos outros deuses era muito mais, digamos assim, se podemos usar a palavra severa, era muito maior do que o que Deus estabeleceu para o seu povo. Concorda comigo ou não, pastor Eduardo? Concordo plenamente. A questão é, esses 3
primeiros dízimos não tem nada a ver com os outros 2 dízimos que eu também identifiquei no Velho Testamento, ok? Que é o dízimo que Abraão fez quando ele retorna da matança dos reis. Ele sai para uma batalha contra 4 exércitos, levando apenas 318 escravos nascidos na sua casa, e ele volta com a vitória. Quando Melquisedeque encontra com ele, Melquisedeque, lembrando que Melquisedeque é que foi atrás de Abraão, ok? E não foi Abraão que foi atrás de Melquisedeque é que foi atrás de Abraão. E o que Melquisedeque foi fazer? Ele foi abençoar Abraão. E ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, reconhecendo que foi Deus realmente que entregara os inimigos nas suas mãos, e recebendo de Melquisedeque pão e vinho, deu-lhe o dízimo de tudo. Lá no original hebraico... Foi a ceia já lá. Lá no original hebraico, vale lembrar, em Gênesis, no capítulo 14, não diz quem foi que dizimou para quem. Então, se você pegar o texto original, vai estar escrito assim, ó, e deu-lhe pão e vinho, ok? E deu-lhe o dízimo de tudo. Não fala se foi Melquisedeque que dizimou para Abraão, ou se foi Abraão que dizimou para Melquisedeque. Isso no original hebraico. Se você pegar algumas Bíblias, não vai ter lá que foi Abraão. Aqui, deixa eu até conferir aqui nessa que eu estou usando. Se nessa que eu estou usando fala assim. Isso eu acho que é um detalhe importante, porque pode nascer muitas alegações a partir desses detalhes, ok? Alegações contrárias à ideia do dízimo até. Porque eles vão dizer, mas não foi assim. Então, olha aqui, deixa eu ver como é que está aqui na... aqui na minha tá, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Mas no original não diz Abraão, ok? No original, o verso 20 está assim, ó. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Não diz que foi Abraão que deu o dízimo de tudo. Nós sabemos que foi Abraão por causa de Hebreus 7, porque lá em Hebreus 7 nós temos o Novo Testamento. É o texto clássico de Hebreus 7. Eu sei, exato. Então, em Hebreus 7 diz que Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Mas em Hebreus 7 também, no verso 12, diz que houve uma mudança de sacerdócio, ok? E diz também no verso 12 de Hebreus 7 que fazendo mudança de sacerdócio também faz mudança de lei. E eu acho que o terror de quase todo pastor, quando é interrogado acerca desse assunto, é o verso 18 de Hebreus 7, que diz que o presente mandamento da lei, ou seja, é abrogado, ou seja, não vale mais por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, algum pastor acaba pensando assim, então, realmente, eu não tenho mais como explicar, porque se foi abrogado o mandamento, se foi abrogada a lei. Então, presta atenção, a lei foi abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade diante de princípios, porque agora Jesus trouxe de volta os princípios de Deus, ele resgata os princípios. Jesus sempre nos devolve a princípio, princípios são maiores que lei. Uma lei nasce da quebra de um princípio. Então, sempre vai ser maior os princípios. Agora, um detalhe aqui muito interessante é que o dízimo que Abraão fez não faz parte da lei. Lembrando que, pelo menos, faltavam ainda pelo menos 400 anos, 400 e poucos anos aproximadamente, para Moisés nascer, e foi Moisés quem deu a lei. Então, na época que Abraão dizimou, ele deu por gratidão, por reconhecer que Deus entregou seus inimigos nas suas mãos. E também o dízimo que Jacó prometera a Deus, que disse, né, se o senhor for comigo na viagem que faço, me der roupa para vestir, calçar para calçar, comida para comer, e me levar em paz para casa do meu pai, então serás o meu Deus, eu vou voltar aqui nesse lugar, vou levantar uma casa para Deus e vou lhe dar o dízimo de tudo. Jacó faz essa promessa, Jacó cumpre isso quando ele se encontra com Esaú, ele não dá 10% apenas, ele dá 100% de tudo que ele tinha arrecadado nessa viagem, e ele entrega na mão de Esaú, e acaba ficando ainda mais rico do que já era. Pode ser uma coincidência, não estou falando que você disse, mano, você vai ficar rico, mas Jacó acabou sendo abençoado aí, porque quando Isaac morre, Jacó chegou diante de Esaú e entregou, e o irmão perguntou para ele, mas por que você está me entregando isso? Né? Eu já tenho muito. Ele disse, na verdade, eu estou te entregando porque eu vi o rosto de Deus em você. Isso. Né? E eu tenho tudo. E um detalhe que ele fala importante é, eu tenho tudo. Tudo. Esaú a diferença de quem tem muito e quem tem tudo é muito grande. Tudo. É grande. É muito grande. E aí, olha que detalhe interessante. Ele, quando morre Isaac, Esaú, em vez de brigar pela terra e matar Jacó como ele prometeu, ele vira para Jacó e fala, fica com tudo aí que eu estou indo embora. Sim. Dá um surto nele, ele vai embora, ele larga tudo para Jacó e ele vai morar em Seir. Deus persegue ele lá nas montanhas de Seir. Bom, e na verdade Esaú achava que era dele, mas já não era dele, porque a bênção já não estava sobre ele, né? Mas é um outro assunto aí para desenrolar, nós podemos fazer uma outra live. Então, aí eu identifiquei os 5 tipos de dízimo.
Três Sim. desses estão na lei. Então, na lei, o Maser Rishon, primeiro dízimo, que eu penso que é impraticável hoje. Por quê? Primeiro, porque a maioria de nós não temos colheitas. Segundo, porque não tem os levitas lá que trabalham no templo, que também não tem, foram prejudicados pela falta da terra. E terceiro, porque não tem o templo, para que eles possam oficiar. O segundo dízimo é um cerimonial, tem que comer em Israel, no templo não tem templo, ok? A cerimônia, ela é para o judeu, não é para nós, então também não entendo que é possível praticar. O dízimo do pobre também não é possível praticar, porque no terceiro e no sexto ano tem que deixar descansar a terra e tem que ser para o pobre, porque quando fala dízimo do pobre, não entendo isso como filantropia, porque não é qualquer pobre. Se fosse filantropia, Deus ia dizer para dar para o pobre indiscriminadamente, mas não é qualquer pobre. Tem que Aliás, ser quando a Bíblia fala não dá para o pobre, para a viúva, tal, tem alguns critérios, porque a pessoa fala, tá viúva, mas existe vários critérios para se fazer isso, né? Exato, porque, olha bem, ele diz que você deve dar para um estrangeiro que não tenha parente na terra e que Sim. tema ao Senhor. Sim. Então, tem esse detalhe. Pré-requisito é não ter parente na terra e temer ao Senhor. Para um órfão que não tem irmão mais velho que tema ao Senhor, ou para uma viúva que não tenha filhos e que Filhos. tema ao Senhor. Ou seja, lá em Israel tinha muito pobre que não era estrangeiro, que não era órfão, que não era viúva, e esses pobres não tinham direito a nada. Então, era só os pobres que Deus apontou. Então, existia um outro princípio por detrás disso. Não é apenas um ato de filantropia, senão Deus ia ordenar que desse aos pobres indiscriminadamente. Então, esses são os 5 tipos de dízimo. E os dízimos que nós praticamos não têm base em nenhum desses dízimos da lei. Sim. Tem base na ação de Abraão e na ação de Jacó. Qual que é a de Abraão? Quando eu reconheço que Deus me deu vitória, ok, por gratidão eu dizimo. E quando eu reconheço que é Deus que me supre do céu, como Jacó reconheceu, eu também dizimo. Eu penso que parte daí a discussão. O que você acha, Arão? Eu concordo plenamente e, lógico que a gente vai, até o final dessa live, entrar um pouco mais profundo nisso. Eu quero colocar algumas coisas um pouco mais para frente do que eu penso nisso. Mas aqui já fica claro e evidente para vocês que estão nos ouvindo algo interessante. O maior número de pessoas que tem dificuldade com dizimar, ele se baseia de que o dízimo nasceu na lei, foi só colocado na lei, e, na verdade, não é isso. Os dízimos precedem a lei. Você consegue entender que a explicação que nós estamos dando, que o pastor Eduardo deu agora, os dízimos precedem a lei. Tem os dízimos que foram implantados na lei para os judeus, mas a Bíblia, antes mesmo da lei de Moisés, 437, 400 e poucos anos antes, já se havia a prática que começou lá em Abraão, ok? Que é uma expressão da graça antes mesmo da graça, digamos assim, oficial em Jesus chegar. Porque a graça de Deus já se manifesta em nós antes mesmo de Jesus chegar. Essa é a verdade, não anulando a graça salvadora de Jesus, ok? Sabe como que eu vejo isso aí, Arão? Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele definia a graça, ele falava muito de Romanos, então ele falava muito sobre esse assunto graça. E faz muito tempo isso, né? Mas ele falava sempre assim para nós, ó, para todos os alunos. Lembra o que é a graça no velho pacto? Aí nós falávamos, o quê? Se a gente não gritasse, ele não falava. Ele dizia, graça é tudo dado tudo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Sim, forte então, isso. A ideia da graça no velho pacto, segundo esse meu professor de teologia, é que a graça no velho pacto ela é um conceito de favor. Certo. O conceito da graça no velho pacto é um favor, ou seja, é tudo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Merece. Então, esse é o conceito da graça lá no velho pacto, ok? E no novo pacto, a graça já não é mais um conceito, a graça é uma pessoa. Sim. E assim a gente diferencia bem a graça do velho pacto como o favor que Deus concedia a alguém com a graça do novo pacto, que é uma pessoa. E a pessoa a graça do velho pacto era uma sombra da graça do novo pacto. Era uma sombra, exato. No novo pacto, a graça é uma pessoa. Lembrando que a Escritura vai dizer que não existe outro caminho para Deus, né? E não há nenhum outro mediador, ninguém que possa nos mediar entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, homem,
o Cristo Jesus homem, e por isso é tão importante reconhecer que Cristo vem em carne. Aliás, a Escritura chega a dizer que quem não é capaz de reconhecer que Cristo vem em carne, nem sequer procede de Deus. Sim. Ok? Então é importantíssimo reconhecer Jesus como homem, e esse Cristo homem, esse Jesus homem, é o mediador entre Deus e os homens. E não há outro mediador. Esse próprio Jesus, homem, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo definido no singular masculino, não existe outro caminho, ok? Só ele é o caminho. Então, no singular. Paulo escreve em Efésios, no capítulo 2, pela graça sois salvos. Ou a graça é Cristo, ou existem duas formas de ser salvos. Uma através de Cristo e outra através da graça. Sim. Então, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade não foram dadas por Cristo. Sim. A graça e a verdade vieram por meio dele. É totalmente diferente. Sim. Moisés deu algo que ele recebeu. Cristo é algo que ele compartilha. Ele se deu. Ele se compartilha. Exato. Ele compartilha de si mesmo. Então, comungo 100% com esse pensamento. Eu penso que aí fica bem diferenciado aí para quem está nos ouvindo. Essa questão da graça, o conceito do velho pacto, de um favor que eu não mereço, e a graça do novo pacto, que é a manifestação, né, de Cristo na sua essência. Sim. Né, que é graça e verdade. Exatamente. Eu penso 100% igual a você nisso, né? Pessoal, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. É algo muito simples de entender quando nós temos uma mente e um coração aberta para Deus, ok? Quando existe uma consciência, eu penso o seguinte, Eduardo, eu tenho um dos meus livros que chama-se O Segredo da Rainha de Sabá. Quem não leu meu livro ainda, adquira esse livro. É um dos livros que eu escrevi, é um dos livros que muito me impacta, mexe demais comigo. É uma revelação que Deus me deu. Quando a Rainha de Sabá está diante do rei Salomão, vamos entender que a Bíblia é um livro de figuras e tipologia, né? A Rainha de Sabá é a figura do incrédulo e o rei Salomão é a figura de Cristo. O rei Salomão é uma tipologia de Cristo. Quando essa mulher está... Eu só vou fazer uma anotação aqui, tá, Léo? Sim, tá. Pode falar que eu vou anotar o que você falou aqui. Ok. Então, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, que isso é uma revelação muito, muito forte. Quando a Rainha de Sabá está diante de Salomão, que é a tipologia de Cristo, ela fica tão impressionada com aquilo que ela vê na pessoa de Salomão. Entenda que a Rainha de Sabá é a figura do incrédulo, vai a Jerusalém. Jerusalém é a tipologia do lugar da manifestação de Deus. Veja, a igreja local que você frequenta hoje é uma Jerusalém, ou seja, Jerusalém é a figura do lugar onde Deus se manifesta, tipologicamente. Então, cada igreja local, quando o incrédulo vai para a igreja e ali ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, é a mesma coisa do caminho da Rainha de Sabá. Foi a Rainha de Sabá da Etiópia para Jerusalém, e em Jerusalém, que é a figura do lugar da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, ela teve um encontro com Salomão, que é a figura de Cristo. Quando essa mulher está diante de Salomão, impactada com tudo que ela viu, a Bíblia diz que ela entrega várias ofertas, mas ela entrega, das ofertas que ela entregou uma oferta de 120 talentos de ouro. 120 talentos de ouro. 120 talentos de ouro é aproximadamente 4.200 quilos de ouro. Escute, 4.237 quilos de ouro, ok? Pega agora o preço da grama do ouro e faz o cálculo para você imaginar o valor da oferta que aquela mulher deu. Quando, há muitos anos atrás, eu estava escrevendo o meu livro, pastor Eduardo, sobre o segredo da Rainha de Sabá, que quando eu vi aquilo, que ela entregou uma oferta de 120 talentos de ouro, e eu fui fazer o levantamento do valor daquilo, era mais de 4 toneladas de ouro, eu fiquei pensando, meu Deus, só vinha na minha mente algo, o que levaria uma mulher a entregar uma oferta desse tamanho? O que levaria um ser humano a entregar uma oferta de valor tão alta
para alguém? E a única resposta que eu tive foi essa que eu vou dar agora. A rainha de Sabá foi movida interiormente para entregar uma oferta num nível tão alto daquele por causa da revelação que ela teve de quem ele era. A revelação que nós temos de alguém ou de Deus é demonstrada naquilo que nós entregamos. Então, quando eu tenho uma revelação de quem Deus é para a minha vida, eu não tenho problema de entregar. Na verdade, como eu disse desde o início, o dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. A dificuldade das pessoas entregarem, a gente vai dar continuidade disso, de entregar o dízimo ou algo além, na verdade, é a falta de revelação que as pessoas têm de quem Deus é. Porque quando eu tenho revelação de quem Deus é na minha vida, os dízimos se tornam a coisa mais pequena que eu poderia entregar. Porque, Eduardo, quando eu vou te dar algo, eu revelo a revelação que eu tenho de quem você é para mim. Ok. Então, quando eu vou entregar algo a Deus, quando Abraão entregou, quando Jacó entregou, cada uma das entregas que nós vemos na Bíblia, independente da entrega do dízimo, da entrega de uma oferta, ou de primícias, ou de qualquer outra forma de entrega a Deus financeira, sempre eu estou revelando. Veja, a gente vai lá para Gênesis 4, que é a primeira referência de entrega, que Deus rejeita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel. E a Bíblia diz ali que ele aceitou a oferta e a pessoa, porque é impossível você desconectar a pessoa daquilo que ela entrega. Ok? Então Deus diz, eu te recebo e recebo o que você me entregou. Porque Deus viu que havia um coração grato. Então aquilo que nós entregamos a Deus revela o tamanho da revelação que nós temos de quem Deus é. E só tem coragem de entregar algo a Deus com excelência quando você tem uma revelação verdadeira de quem Ele é. De quem Ele é. Arão, nosso tempo passa muito rápido, já está quase acabando a live. Eu quero te fazer uma pergunta antes dessa live acabar. Eu queria que você me respondesse com toda sinceridade. Suscitar esse assunto do dízimo no momento de uma pandemia, no momento de quase que um fecha tudo 100%. Caos econômico. A iminência de um caos econômico, de um caos econômico, ok? Não seria já uma demonstração de uma certa prisão, ou de uma certa avareza, ou de uma certa dificuldade com a liberalidade de uma pessoa não ser capaz de transbordar aquilo que ela tem ou aquilo que ela recebeu? Porque eu penso que num momento desse, não era um momento de estar discutindo sobre se dízimo é certo ou errado, se tem que dizer mal ou não. Penso que era o momento das pessoas estarem ligando para os seus líderes e falando, poxa, tem algo além que eu possa fazer? Tem algo a mais do que eu já faço normalmente, que eu possa fazer? Eu creio que as pessoas deveriam estar oferecendo. Eu estou desenvolvendo um curso, Arão. Eu estou desenvolvendo um curso. Eu estou desenvolvendo um curso que vai ser, eu acredito que vai ser o curso mais polêmico no nosso meio a respeito da santidade. Porque eu estou construindo um curso que eu denominei ele a engenharia da santidade. Há uma complexidade na ideia da santidade, porque a santidade, para mim, a engenharia da santidade, ela se baseia em quê? A santidade tem que ser baseada no amor. Ok? O mais alto nível de santidade, para mim, está no amor, porque o amor é o que me leva a ir além das minhas obrigações. O que faz comigo o medo de uma punição? Medo do inferno, medo do devorador, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê, medo do meu pastor, medo disso, medo daquilo, medo. O medo me faz fazer ao pé da letra, cumprir com as minhas obrigações, ok? Mas o amor desperta a generosidade, o amor desperta o altruísmo. A engenharia da santidade passa pelo amor. Por quê? Porque é só amando que eu vou além das minhas obrigações. E quando eu me deparo com um texto como esse que tem no Novo Pacto, né? De que se uma pessoa obedecer em tudo ao seu Senhor e em nada negligenciar, mas em tudo obedecer, ainda assim é um servo inútil. Ou seja, eu entendo que o evangelho não é uma questão de cumprir regras ao pé da letra, mas é de amar ao ponto de ir além daquilo que se me pede. Concordo. É amar ao ponto de ir muito além. Então, eu penso que num momento desse,
era um momento que as pessoas deveriam estar ligando para os seus pastores, porque nós temos uma falsa ideia de que todo pastor é como no futebol. A gente tem uma falsa ideia de que todo jogador de futebol é um Ronaldinho, é um fenômeno, é um Ronaldinho Gaúcho, é um Neymar, e que todo mundo ganha os mesmos salários. 98% dos jogadores nunca vão ganhar, numa vida jogando futebol, um mês de salário do Neymar. E a gente pensa também que todo pastor é um Macedo, ou todo pastor é um desses grandes que está na mídia, que tem muito recurso, que tem, sei lá quantas mil igrejas no império. Mas a maioria dos pastores, pelo menos os que eu conheço, são pessoas muito simples, que não têm reservas para mês que vem, para outro mês, porque sua vida é dedicada ali à igreja, à obra que ele está fazendo, e o que sobra eles ainda colocam ali. Então, as pessoas, na sua grande maioria, claro que tem as pessoas que são bem-sucedidas e são pelo seu mérito, eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu admiro quem dá certo, quem cresce, quem enriquece. Eu não tenho nenhum problema, não tenho inveja, não tenho ciúme e não tenho dificuldade nenhuma com quem fica rico. Pelo contrário, eu admiro pessoas que conseguem prosperar na área que trabalham. Independente de ser pastor, se é médico, se é advogado, porque igual tem médico pobre, por incrível que pareça, eu conheço médicos que são pobres. Eu tenho amigos que são médicos que são pobres. Sim. Eu conheço advogado pobre. Aliás, a maioria dos advogados que eu conheço não são ricos. Ok? Mas nós temos essa falsa ideia, pelo menos a maioria das pessoas, que todo pastor é um Neymar, é um Ronaldinho fenômeno, entendeu? E não é por aí. E eu penso que as pessoas deveriam estar ligando para os seus pastores, pessoas que cuidam. Pastor é uma pessoa que cuida de você, que cuida da sua vida espiritual, que cuida da sua vida, que te aconselha, que é seu amigo na hora que você precisa. Eu penso que as pessoas tinham que estar pegando o telefone, cara, e ligando. Poxa, tá tudo bem aí? Se eu preciso de alguma coisa, precisa da minha ajuda, eu posso fazer alguma coisa além do que eu já faço? Se o cara dizima. Eu recebi uma pergunta de um cara aqui no meu Instagram. Ele falou assim: nesses dias de igreja fechada, como é que eu faço com meus dízimos, mano? Falei, liga lá na igreja, pega o número da conta e transfere. Faz um TED, faz um DOC. Se você não quiser fazer TED ou DOC, vai num caixa eletrônico e deposita. Mente tecnológica, mente digital. Nós estamos na era da internet das coisas. Você tá perguntando, quer dizer, você não pode, não tem como você não levar o dinheiro. Aliás, a maioria dos ministérios, hoje, as pessoas já não levam mais dinheiro lá, levam os comprovantes de depósito, você sabe disso. As igrejas mais modernas, mais digitalizadas. E tem gente que, por incrível que pareça, Arão, ainda acha que não é de Deus você fazer uma transferência para a conta da igreja. É ridículo. Então, o que você diz disso, Arão? Isso manifesta o quanto que a gente é mesquinho, egoísta, avarento, preso a dinheiro. Ou o que é isso? Não, eu vou fazer um panorama rápido aqui, tá? Quanto tempo falta a nossa live, Eduardo? Faltam 8 minutos, 7 minutos. Cara, o que você acha da gente sair e voltar? Porque eu preciso partilhar algo para abençoar a vida de vocês. Ok. Então já vamos encerrar essa? Vamos encerrar essa. Para não cair enquanto você estiver falando o raciocínio. E a gente começa de novo. Pode ser? Oi? Vamos encerrar essa, porque senão se você estiver falando... Exatamente, porque aí eu já entro para... Beleza. Eu encerro essa e a gente volta. Não deixe de voltar, porque agora eu vou trazer algo muito forte para a vida de vocês. Ok, vamos lá. Vamos lá.